Os saúdo na graça e na paz da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pesaroso pelo que vem acontecendo nos últimos dias, a perda de muitas vidas, muitas ainda prematuramente, por essa peste chinesa que nos assola, e ainda pela falta que nos faz o nosso ajuntamento, congregarmos no templo para juntos adorarmos e louvarmos ao nosso Deus, pois somente a Ele devemos prestar culto. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no Salmo 86, onde faremos a leitura do verso 1 ao 10º. Amém? Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que te compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Amém. Neste momento, convido os irmãos para um momento de contrição, orando de forma silenciosa, enquanto ouvimos uma música de enlevo da alma para com o nosso Deus. Oremos.
Poderoso Deus e Pai, sabemos que o Senhor sempre está presente em nossas vidas. Nesse momento, venho te pedir para estar conosco nessa prestação de culto, que só a Ti é devida. Te adoramos e glorificamos da Tua perfeição. Confessamos humildemente que somos pecadores e suplicamos o Teu perdão. Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que interceda por nós, em favor da Tua Igreja, da nossa nação, a toda a Tua Igreja espalhada pela face da terra. Livra-nos desta peste que se instalou em nosso meio. Sê com o Teu povo, com nossa nação, e dê entendimento e sabedoria aos nossos governantes. Te rogamos ainda, abre nossos corações e mentes para que possamos acolher a mensagem que nos preparou através do Teu servo e que possamos praticar aquilo que aprendemos de Ti. No nome do Teu Filho amado e nosso Salvador é que oramos. Amém. graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine entre nós. Vamos orar pedindo a orientação do Senhor, a iluminação do Espírito Santo para esse momento da proclamação da palavra. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, pois tu és o Deus que fala conosco todo o tempo. Suplicamos, ó Deus, dá-nos sensibilidade para ouvirmos a tua voz, compreendermos o teu querer na ação do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje farei um pouquinho diferente. Eu lerei 3 textos no momento oportuno, mas quero introduzir a nossa fala desta noite da seguinte forma. Onde está a nossa esperança? Meus irmãos, o tempo é de luto. E este luto não tem sido como acontecia.
estávamos enfrentando o luto de forma diferente. E hoje nós temos diariamente notícias de pessoas conhecidas, de amigos, de parentes, de pessoas próximas, de pessoas que não conhecemos. Diariamente nós recebemos notícias de perdas, do falecimento, de mortes. E ainda estamos enfrentando um modelo diferente. É um modelo onde não há despedida, sem ajuntamento que nos fortalecia, que nos animava, sem os abraços. Não temos mais os ofícios fúnebres, não temos mais os rituais, não temos mais os cultos ou as missas. É um desafio para as nossas emoções. É necessário enfrentarmos o luto. E o luto é um estado emocional que oferece muitos desafios. A tristeza e o consolo se intercalam. A restauração e o choro também se intercalam. São emoções variadas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para esse tempo eu quero ler o primeiro texto, para responder à primeira pergunta feita no início. Onde está a nossa esperança? A nossa esperança está em Jesus Cristo ressurreto. E a palavra de Deus deve ser o instrumento na ação do Espírito Santo para o nosso consolo, para animar a nossa vida e nos dar esperança para continuarmos vivendo. Então esta palavra vai para você que está enfrentando diretamente o luto. O Senhor Jesus Cristo está cuidando de tudo pertinente à sua vida. E aqueles que cerraram os olhos aqui, aqueles que fecharam os olhos aqui, já estão desfrutando da presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E diz assim o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 55 a 58, que diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, nós cremos no Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo escreve essas duas epístolas para orientar a igreja de Corinto em diversos assuntos. Mas, para este tema, a consolação e a esperança são destacadas de forma importante. Onde está a morte? Essa pergunta é feita pois o apóstolo Paulo trata sobre o assunto da ressurreição daqueles que morrem, da ressurreição do corpo. E é por isso que ele defende com veemência a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, apresentando aos crentes daquela época da igreja de Corinto a esperança da ressurreição. Então, servir a Jesus Cristo não é servir o Deus da morte, ao contrário, servir a Jesus Cristo é servir o Deus da vida. E não a vida apenas para esse tempo, mas é a vida também para a eternidade. Servir a Cristo é viver a esperança da ressurreição. Servir a Cristo é saber que a morte foi vencida por Jesus Cristo, embora tenhamos que enfrentar a morte física, mas fechando os olhos aqui, abriremos encontrando Jesus Cristo na eternidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos continuar vivendo. Continue vivendo com essa esperança do eterno porvir. Continue vivendo firme no serviço de Jesus Cristo. Continue vivendo para a honra e glória do Senhor, pois onde está a morte e o teu poder de ferir? A resposta é esta: a morte foi vencida na cruz do Calvário, porque Jesus Cristo ressuscitou e assim está pronto para receber aqueles que encerram a caminhada nesta terra e neste tempo. Então, um dia todos nós nos encontraremos com os nossos queridos, pois eles vivem na eternidade.
E ainda, meus irmãos, nós temos nesse segundo momento o Deus que nos consola. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por aflições, por agonias, por medo, por dúvidas. E assim, meus irmãos, temos que enfrentar. É inevitável passarmos por lutas. É inevitável passarmos pela dor da perda. É inevitável passarmos pelo luto. Mas, de igual modo, meu irmão, minha irmã, é inevitável o consolo do Senhor. É inevitável a presença do Espírito Santo. De igual modo, é inevitável a paz de Deus que excede a razão humana. É inevitável a paz de Deus que excede as emoções humanas. É inevitável a paz de Deus que excede o luto. Pois Ele sabe das nossas dores, Ele conhece os nossos medos, entende as nossas angústias, entende as dores da nossa alma, as nossas crises existenciais, porque Ele conhece a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, o consolo de Deus é inevitável. E é assim que está escrito na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 ao versículo 7. Diz assim o texto: Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes de sofrimentos, assim o sereis da consolação. Meu irmão, minha irmã, como eu disse, a consolação de Deus é eficaz. Então, você que está passando por dificuldades, ore, dobre o teu joelho, clame ao Senhor. A paz que excede toda a aflição é fruto do Espírito Santo, e Ele vai derramar abundantemente sobre a tua vida, pois Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então, continue confiando e crendo que o consolo do Senhor, que o conforto de Deus virá. É inevitável, Deus decidiu cuidar da tua vida. Então, se tiver vontade de chorar, chore. Coloque diante de Deus o teu pranto, mas também ore e agradeça a Deus pelo dom precioso da vida e creia que o consolo do Senhor é eficaz, é inevitável. E ainda, meus irmãos, nesse terceiro ponto, devemos entender que o nosso tempo é de Deus. Nós não temos controle sobre a vida ou sobre a morte. O nosso tempo pertence ao Senhor do tempo, o Senhor da história. O nosso Deus é Senhor da nossa história, da história das nossas famílias, das pessoas a quem amamos, pois as nossas vidas estão nas mãos dele. Tudo pertence a Ele, viver e morrer é do Senhor, viver e morrer pertence ao Deus da história. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece, Ele é o Deus que criou todas as coisas. E é por isso que eu quero ler neste momento um texto muito importante, lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 4 a 6. Apocalipse 21, de 4 a 6, diz assim: O novo céu e a nova terra, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia! E assim, meu irmão, minha irmã, esta palavra de consolo daquele que é Senhor da história, toda a história do nosso planeta, toda a história do universo está nas mãos do Senhor da história, e Ele tem um nome. Jesus Cristo é o Senhor da história. Ele governa, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, e as nossas vidas estão nas mãos dEle, porque aqueles que creem em Jesus Cristo ressurreto também não morre, mas vive eternamente. Então devemos crer que o luto encerrará, que a dor encerrará, que o pranto encerrará, porque Jesus Cristo é o Senhor ressurreto. Ele nos consola, Ele levanta a nossa fronte, e quando estivermos abatidos e nem com forças, não importa, pois Deus não olha para a nossa limitação, ao contrário, Ele olha para a nossa fraqueza e nos fortalecerá, porque Deus sempre nos colocará em pé. Aleluia! Honra, glória e louvor àquele que é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, que tem as nossas vidas nas mãos dele. Amém. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo
impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível, Deus. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Deus. Tens o meu mundo em tuas mãos. Eu creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. És tudo neste lugar, Senhor. Na minha vida, na minha casa, na minha família, ó Pai. Eu creio que tu és a vida neste lugar, Senhor. Não há no céu ou na terra um Deus como tu, como eu preciso, Jesus. Ah, como eu preciso. Senhor Jesus, eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti, Deus. Jesus, como eu preciso de ti, Deus. Não há outro igual a ti, Deus. Meu Senhor Jesus, Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual, não há outro igual a ti. Não há Deus. Não há outro igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti. Você pode cantar: Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Somente se for sincero do seu coração. Jesus, eu preciso de ti. Para terminar, Jesus, eu preciso de ti. Nessa oração final, nós colocaremos diante do Senhor a sua vida, a vida da sua família, a vida de todos aqueles que estão enfrentando dores, dificuldades, dores da alma, todos aqueles que estão enfrentando luto. Estamos orando incansavelmente pelas pessoas, pelas famílias, para que logo passe esse sofrimento da pandemia, mas que Deus tenha piedade e que a tua semana seja abençoada no nome de Jesus. Oremos. Pai, nós suplicamos a Deus as bênçãos do Senhor sobre o teu povo, sobre as pessoas, sobre toda a humanidade. Especialmente agora colocamos diante do Senhor aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por tanta tristeza, por angústias. Ó Deus, colocamos diante do Senhor os enfermos, todos os enfermos que estão passando por tantas dificuldades, e aqueles que sofrem, ó Deus, também com as perdas. O teu consolo seja abundante, Pai.
Que o teu Espírito Santo Consolador derrame da paz do Senhor, que excede o luto. Que as famílias sejam abençoadas. Os enfermos, ó Pai, apresentamos diante de Ti e suplicamos, continue presente, cuidando de todos. E ainda, Pai, suplicamos que o Senhor continue cuidando daqueles que estão à frente. Cuida dando saúde, ó Deus, aos médicos, aos profissionais da saúde, todos aqueles que estão, ó Deus, enfrentando os desafios da pandemia. Suplicamos a Tua segurança sobre todos eles, no nome de Jesus. E colocamos ainda, Pai, os governantes diante do Senhor, para que, ó Deus, o governo faça o melhor em prol da população, em prol das pessoas, pois para isso eles foram eleitos e esperamos, ó Deus, que eles façam o melhor. Muito obrigado por esse momento e que a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia sejam abundantes sobre todos nós. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça incomparável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o fortalecimento, o consolo do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.